Hoje quero te contar uma história simples, mas capaz de tocar o coração de quem escuta com atenção. É a história de um homem que acreditava que ser inteligente era o mesmo que ser sábio. Que ter razão o tempo todo era sinal de força, quando na verdade era apenas medo de parecer fraco. Seu nome era Henrique. Ele vivia em uma vila pequena rodeada por colinas verdes e o canto dos pássaros que anunciavam o amanhecer. Todos o respeitavam, o chamavam de homem estudado, alguém que sempre tinha uma resposta para tudo. Henrique lia livros grossos, consertava o que os outros não conseguiam e falava com uma confiança que chamava a atenção. Mas havia um detalhe que poucos comentavam em voz alta. Henrique precisava estar certo. Sempre. Se alguém dizia que o mercado fechava ao meio-dia, ele corrigia. Não, é às 11h45. E mesmo quando não queria ser rude, suas palavras soavam como pedras. Ele acreditava que a verdade devia ser dita a qualquer custo, sem perceber que uma verdade sem amor soa como arrogância. Certa tarde, tomando chá com o amigo Davi, conversavam sobre fertilizantes e lavouras. Davi, que vivia da terra, comentou animado: "Esse novo fertilizante parece funcionar melhor." Henrique sorriu com superioridade e respondeu: "Não, esse destrói o solo. O antigo é mais eficiente. Você entende de plantar, mas eu estudei química." Davi apenas riu, sem graça. À noite, porém, desabafou com a esposa: "Gosto do Henrique, mas às vezes queria que ele apenas me escutasse." Aos poucos, Henrique começou a notar que as conversas ao seu redor diminuíam. As pessoas o cumprimentavam com um sorriso educado, mas evitavam prolongar o papo. Ele não entendia. Achava que o problema era o mundo, não ele. Henrique seguia com sua rotina, tentando entender por que tudo parecia tão silencioso ao seu redor. Um dia, enquanto caminhava pela rua principal da vila, viu um senhor de cabelos brancos tentando equilibrar uma cesta enorme de mangas maduras. De repente, o homem tropeçou e as frutas se espalharam pelo chão. Henrique correu para ajudar, recolhendo uma por uma, mas em vez de apenas oferecer apoio, ele não resistiu a corrigir. O senhor devia tomar mais cuidado, podia ter evitado isso. O velho sorriu com serenidade e respondeu com voz calma: "Obrigado, meu filho. Essas mangas são para meus netos." Mesmo assim, Henrique insistiu. Mas foi imprudente, poderia ter se machucado. O idoso olhou para ele, ainda sorrindo, e apenas disse: "Talvez você esteja certo." Henrique seguiu seu caminho satisfeito, achando que havia ensinado algo útil. No entanto, aquele sorriso tranquilo não saía de sua mente. Era como se houvesse uma mensagem escondida ali, algo que ele ainda não compreendia. Uma semana depois, o céu escureceu e uma tempestade caiu sobre a vila. Chovia sem parar. Os trovões faziam as janelas tremerem. No meio da madrugada, Henrique olhou pela janela e viu uma luz alaranjada do outro lado do rio. Era fogo. A casa do velho estava em chamas. Sem pensar duas vezes, ele correu sob a chuva, atravessou a ponte e ajudou os vizinhos a tentar apagar o incêndio. Fizeram o que puderam, mas quando o fogo cedeu, restaram apenas as paredes queimadas e o teto desabado. O velho estava sentado, encharcado, com o olhar sereno, como se aceitasse tudo aquilo com paz. Henrique se aproximou, colocou um cobertor sobre seus ombros e, num impulso, disse: "Eu avisei que morar tão perto do rio era perigoso." O velho levantou os olhos e respondeu com doçura: "Meu filho, às vezes as pessoas não precisam ouvir que erraram. Só precisam sentir que alguém se importa." Essas palavras atingiram Henrique como um raio. Pela primeira vez ele ficou em silêncio. Naquela noite, enquanto a chuva ainda batia forte no telhado, Henrique ficou deitado sem conseguir dormir. As palavras do velho ecoavam dentro dele como um sussurro constante. Eles só precisam sentir que alguém se importa. Pela primeira vez, ele se perguntou quantas vezes tinha ferido pessoas com sua necessidade de estar certo. Lembrou-se da irmã chorando depois de uma de suas correções duras, do padeiro que parou de pedir sua opinião, do amigo Davi, sempre sorrindo por educação. E então percebeu algo que nunca havia notado.
Toda a sua vida tinha sido uma tentativa de provar algo. Provar que era mais inteligente, mais preparado, mais forte. Mas o resultado disso não era respeito, era solidão. Ele se levantou, olhou pela janela e viu a vila adormecida sob a chuva. Lá fora, tudo estava em paz, mas dentro dele havia uma tempestade de arrependimento e revelação. Murmurou para si mesmo: não quero mais estar certo, quero ser sábio. E chorou. Não de culpa, mas de compreensão. Porque entendeu, enfim, que sabedoria não é o poder de corrigir os outros, mas a humildade de ouvi-los. É saber quando falar e quando apenas oferecer silêncio e presença. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar e algo em Henrique também parecia ter renascido. Ele saiu de casa com o coração mais leve, como se tivesse deixado para trás o peso do orgulho que o acompanhava há anos. A partir daquele dia, Henrique começou a agir diferente. Quando alguém errava, ele não corrigia. Apenas ajudava. Quando alguém trazia um problema, ele ouvia com atenção antes de dar qualquer resposta. E nas conversas, em vez de querer vencer, dizia com um sorriso: talvez possamos aprender algo novo juntos. Com o tempo, as pessoas começaram a se aproximar de novo. As crianças acenavam quando ele passava. Os vizinhos voltaram a cumprimentá-lo com carinho. E o amigo Davi, curioso, comentou certo dia: não sei o que aconteceu com você, mas é muito bom conversar contigo agora. Henrique riu e respondeu: talvez eu tenha parado de querer vencer. Ele continuava falando verdades, mas agora com empatia. Continuava dando conselhos, mas com humildade. Aprendeu que estar certo pode gerar respeito, mas ser sábio gera amor. Numa manhã serena, enquanto passava pela casa reconstruída do velho, Henrique o viu acenando da varanda. Viu só? Aprendeu rápido, disse o ancião com um sorriso gentil. Henrique respondeu sorrindo: ainda estou aprendendo, mas agora é com o coração. Seguiu seu caminho com o peito leve, sentindo que, enfim, havia encontrado paz. E talvez essa seja a verdadeira lição da história. A sabedoria não grita, ela acolhe. Não busca vencer, busca compreender. Da próxima vez que alguém errar ou discordar de você, respire fundo e escolha ser gentil antes de estar certo. Porque a sabedoria começa exatamente onde o ego termina. Estar certo pode te dar orgulho, mas ser gentil te torna grande.